para a segunda aula de adultos do último trimestre de 2024. A lição, nós estamos tratando sobre as promessas de Deus. Como é bom saber que nós temos promessas de Deus. Essa lição número 2 agora será sobre as promessas de Deus para Israel. É a lição do dia 13 de outubro de 2024. Lembrando que essa lição é a lição da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É ali que você compra Bíblias, harpas, materiais evangélicos para o seu crescimento espiritual. Em todas as cidades do Brasil, em todos os estados, você encontra uma livraria CPAD. Procure um aí mais perto da sua casa. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD agora está na rua João Tobias 360, no Belenzinho. Ali você pode procurar pastor Jefferson, irmão Moisés, a Aline, toda a equipe, a Berenice, a Graça, para poder adquirir o seu material evangélico. A nova loja da CPAD está bem ao lado do novo templo do Belenzinho. No novo templo, também no térreo, tem a livraria da associação. Ali você procura o pastor Silas, procura o Alex. Ali também tem todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do nosso amigo, pastor Fernando, nosso amigo, nosso cooperador direto aqui no canal. Você comprando na Provix, a livraria online, você recebe no aconchego da sua casa. Deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva aqui no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também no nosso canal e deixe aqui embaixo, por gentileza, algum comentário. É muito importante você fazer alguma observação, dar um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, deixar alguma crítica construtiva acerca desta aula, alguma coisa que você entende diferente. Por gentileza, deixe algum comentário aqui no rodapé. Vamos lá, lição número 2, 13 de outubro de 2024, as promessas de Deus para Israel. É a lição de adultos, tá? Texto áureo, Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Leitura bíblica em classe, Gênesis 12, de 1 a 3, Romanos 9, de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Os objetivos desta lição, quais são? Detalhar a promessa divina a Abrão, acerca de tornar a sua descendência uma nação sacerdotal, que testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Segundo objetivo,
elencar as promessas de Deus a respeito de Israel para o seu desenvolvimento como nação. E o terceiro objetivo, destacar a posição de Israel no tocante à salvação e à promessa quanto ao seu futuro espiritual. A palavra-chave aqui, então, dessa lição é descendência. Descendência. Primeiro, as promessas de Deus para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do Senhor Jesus. Então, nós já temos aí aproximadamente 6.000 anos de promessas para Israel. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e lhe fez promessas a respeito do propósito divino de formar uma grande nação. Então Deus chamou Abrão e disse: vou fazer de você uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, uma nação separada, cumprir os propósitos dentre todos os povos, a fim de uma forma toda especial, cumprir os propósitos divinos para toda a humanidade. Então a chamada não era só para Abraão, né? Não era só para Israel, é para, através de Israel, alcançar toda a humanidade. Por isso vamos ver nessa lição que muitas promessas de Israel, elas são irrevogáveis, ou seja, elas vão se cumprir. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, a Davi, e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus, tudo muda no planeta Terra. Vamos lá. Primeiro, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. E far-te-ei uma grande nação. Versículo 2. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abrão o propósito de Deus em formar, a partir dele, de Abrão, uma grande nação, diferente de todas as outras, que é a nação de Israel. Gênesis 12, 2. Então, ali seria uma nação diferenciada, peculiar. Então, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Então, essa promessa aconteceu, se realizou. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca, ele estava com 75 anos e sua esposa, Sara, era estéril, ela não podia ter filhos. Ela não podia, ela era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão, lá em Gênesis 15, versículos 4 e 5. Então, houve uma renovação da promessa. Tá? Deus tinha feito, o tempo passou e Deus renovou a promessa com Abraão. Número 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão, numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. O nome de Abrão iria ser algo tremendo, como é até hoje. Entretanto, a promessa não era meramente materialista, não estava focada em fama, em dinheiro, pessoa. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. Olha lá, e tu serás uma bênção, Gênesis 12 e 2. Então, a vida de Abraão seria uma bênção para as pessoas. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Por quê? Porque não tinha outra chance disso acontecer. Somente o Deus, Criador dos céus e da terra, teria poder para fazer isso aqui. Era uma promessa muito significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. Abrão, ele era um improvável.
Ele seria a última pessoa a ser escolhida, porque ele vinha de uma descendência, de uma família idólatra. Então, teria que sofrer uma grande transformação. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, que seria o povo de Israel. Aí ele faz uma promessa de algo que sem possibilidade de acontecer, mas Deus prometeu. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Então, todos da nação de Israel sabem que eles nasceram de um milagre, um completo milagre. Número 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Vamos entender isso aqui. Foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Então tem muita gente que hoje em dia só vê Deus como o Deus da bênção, o Deus bom, o Deus amor. Não vê o Deus que é o contrário também. Porque as pessoas querem viver do jeito que elas quiserem e Deus tem que continuar sendo um Deus bonzinho, um Deus amoroso. Cuidado com essa visão equivocada. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse, quem fosse contra Abraão. Esse evento faria de Abrão, uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Então, Abraão, na época, seria uma bênção, uma influência para todas as gerações futuras. Além disso, essa promessa é confirmada em números. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Número 24 e 9. Então, Deus continua sendo um Deus seletivo. Tá? Por último, aqui, o quarto subtópico do 1. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que significa isso? Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3:15. Podemos ter essa confirmação através da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então Jesus, ele veio como cumprimento da promessa de Deus, para resgatar a humanidade da perdição eterna. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é da vontade de Deus, é promessa de Deus salvar a humanidade. Deus não quer que ninguém se perca, mas para isso tem que haver uma correspondência ao convite do amor de Deus. Número 2, outras promessas a Israel. Vejamos, a promessa de um filho a Abraão. Olha o que ele diz. Além das promessas solenes de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca. Até eu e você também acharíamos estranha, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, ele já era um senhor, sua esposa também já era uma senhora avançada em idade, e além disso ela era estéril, ela não podia conceber. Então veja todo o grande milagre que Deus fez. O pai da fé, Abraão, argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria o seu herdeiro. Abraão já olhando uma saída humana, né?
No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não seria dessa maneira. No entanto, e Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Gênesis 15, do 4 ao 6, a renovação da promessa. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Está lá no capítulo 21, do 1 ao 7. Vamos ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, capítulo 21, do Gênesis. Olha lá, o nascimento de Isaque, capítulo 21 do Gênesis. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, segundo a minha opinião. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Então os dois já eram de idade e Deus cumpriu a sua promessa de dar um filho àquele casal. A promessa de um filho a Isaque. Agora já vamos para o segundo. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos, já tinha passado dos 100 anos, e teve 6 filhos com ela, com Quetura. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela, Rebeca, deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Está registrado lá em Gênesis 25, do 24 ao 26. Ela teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Tá? A promessa de um filho a Isaque. Rebeca também era estéril, também não podia ter filhos. Tá? Mas Isaque foi orar e Deus atendeu. Número 3, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Está lá em Gênesis 26. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa, filho de Abraão, e não Ismael. Tá? Ele era o herdeiro da promessa. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Isso Jacó, Isaque faria isso, e Jacó também. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Então, Esaú não deu valor ao seu direito de primogenitura. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que também era estéril, Gênesis 28 e também o capítulo 29. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia, a irmã de Raquel, e teve 6 filhos com ela. Está lá em Gênesis 29, 21 a 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e ela também concebeu e teve 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos, com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. E teve mais uma filha com Leia, chamada Diná. Então aqui nós observamos a promessa
sendo renovada com, né, começando com Abraão, Isaac, depois Jacó, e aí tendo os 12 filhos que trouxeram aí as 12 tribos de Israel. Número 4, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e redimir a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi. Lembra lá do cego Bartimeu, né, chamando Jesus? O Emanuel: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja que a descendência aí, Abraão, Isaac e Jacó, até chegar em Jesus de Nazaré, né, descendente de Davi. Então, são promessas que Deus fez e Deus cumpriu. Tópico número 3. A promessa de salvação para Israel. Primeiro, a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Ela não conseguiu cumprir, digamos assim, o propósito que Deus havia determinado. Por isso, os capítulos 9 e 11 da carta de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas ainda hoje? Elas foram revogadas, essas promessas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como o seu Messias verdadeiro. Ela não reconheceu ainda, até hoje, como nação, né? E ela só vai fazer isso, segundo a nossa compreensão bíblica, no final do período da grande tribulação. Infelizmente, depois de muito sofrimento e de quase o extermínio, eles vão reconhecer e vão clamar pelo Messias. Número 2, a tristeza de Paulo por Israel. Paulo era israelita. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Ele lamenta profundamente pela sua nação não reconhecer Jesus como o seu Messias. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne. Então, Jesus era israelita, ele nasceu dentro da nação judaica. Então, isso é importante. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. O mesmo sentimento que houve em Cristo, que houve no apóstolo Paulo, tá? Em levar o evangelho aos seus compatriotas, deve também ser o mesmo sentimento que eu e você deve ter pela nação de Israel. Esse sentimento de pesar, de tristeza, né? A promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, olha a oração: dos quais é a adoção de filhos e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então veja que
é uma oração de Paulo reconhecendo a importância da nação de Israel, que é através da nação de Israel que nós temos a lei, nós temos o culto, nós temos o Cristo, que é o principal de tudo. Tá? Então, essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Nós já vimos a questão da oração, a questão de um relacionamento sincero com Deus, a transparência para com Deus, o relacionamento verdadeiro. E aí ele diz, por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, Romanos 9, 26, que o remanescente fiel de Israel, aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros, será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso. Está falando de Jesus de Nazaré na sua volta para livrar a nação de Israel do extermínio total. Conclusão, diz assim, as promessas de Deus para Israel não podem falhar. Se todas que foram feitas até aqui não falharam, elas continuarão sendo cumpridas. O que Deus prometeu a Abrão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte, não se cumpriu plenamente ainda, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, lá na frente, né? Quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu reino glorioso, o reino do milênio. Então lá o cumprimento será total. Eles que estiverem vivos no final da grande tribulação e entrarem no reino milenial, eles irão reinar com o Messias. Lembremos da palavra do compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43 e 13. Então veja que o nosso Deus, ele é soberano, ele é pleno, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é todo poderoso. O nosso Deus, ele é infalível, portanto, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Assim terminamos a lição 2, 13 de outubro de 2024. As promessas de Deus para Israel. Que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê uma boa aula, professor e aluno da Escola Dominical. Deixe aqui, por gentileza, o seu gostei, se inscreva aqui no canal, incentive outras pessoas a se inscreverem também no canal do professor Álvaro Bruno. Deixe aqui embaixo os seus comentários, suas observações, se quiser acrescentar alguma informação, alguma crítica construtiva, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Um abraço a todos, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.